Olá pessoal, meu nome é professora Maria Angélica, eu vou ficar com vocês esse semestre na disciplina Técnicas de Negociação. É uma disciplina maravilhosa, vocês vão adorar. Para quem não me conhece, muito prazer. Para quem já me conhece, estamos juntos de novo, mais um semestre. E aí, como não poderia deixar de ser, eu estou trazendo aqui, pelo menos virtualmente, essa aula, para não deixar vocês atrasarem, né, para nós não atrasarmos o conteúdo, o assunto, porque eu acho que é muito importante nós andarmos com o estudo, acompanharmos até o término do semestre, né, de maneira bem adequada, que não fique muito assunto sem verde. E aí, como eu tô com esse problema no meu pé e não peguei atestado para não comprometer o estudo, eu estou trazendo aqui pessoalmente para vocês esse vídeo. Não é dos melhores, né? Vídeo caseiro, mas é o que eu posso fazer para não deixar ninguém ficar sem estudar. E aí eu vou falar um pouco aqui para vocês na apostila, o material de vocês. Baixem a apostila, porque tem todo o assunto muito gostoso, muito bom de ler, muito bom de estudar, tá? E eu vou falar um pouco da apresentação da disciplina, que é uma das mais importantes do mundo empresarial. Chama-se Técnicas de Negociação, o título do nosso estudo desse semestre. Essa disciplina, ela possibilita a formação profissional, com a compreensão dos aspectos práticos do mundo dos negócios. Mostra como é importante saber técnicas de negociação, ou seja, saber negociar para as empresas. E como vocês vão para o mercado de trabalho, trabalhar justamente com empresas, eu acredito que seja de fundamental importância vocês pegarem esse material e darem uma boa estudada, tá bom? Para o planejamento das negociações, é fundamental, por exemplo, identificar conflitos e as incompatibilidades entre os envolvidos na negociação. É claro que também estabelecer objetivos que pretendem ser alcançados, avaliar maneiras e os objetivos e as possibilidades para atingir as metas e o que se quer, né? Dessa forma, planejando se tem um instrumento muito importante para tomar decisões fundamentais em cima de qualquer negociação. Então, saber as técnicas de negociação, planejar como vai ser a negociação, nos coloca com um passo à frente, né, do nosso interlocutor, da pessoa a quem a gente pretende levar as informações, ou dele buscar informações, ou trazer algo, conquistar alguma coisa. Portanto, seja qual for o tipo de negociação em questão, é muito necessário analisar e planejar muito bem, considerando todo o processo da negociação, as comunicações, as variáveis básicas, habilidades essenciais de um bom negociador. Tudo isso a gente vai ver aqui. Por esse motivo é que pesquisadores vêm há muitos anos, estudando o padrão de comportamento das pessoas durante uma negociação, para proporem um estilo de negociação. A ideia central é que, ao utilizar os estilos por meio de conhecimento das suas características, isso geraria um diferencial para alcançar a melhor solução de conflitos existentes nas sociedades, seja nas empresas, nas escolas, na família e até mesmo entre amigos. Quer dizer, que se a gente sabe técnicas, se a gente sabe como se comportar diante de uma situação de conflito ou de necessidade de algo, a gente vai ter melhores resultados do que quem vai despreparado, né? E aí vamos falar agora um pouco da nossa apostila. Na unidade 1, o que nós vamos ver são os conceitos e os processos de negociação. Planejamento, as variáveis que são envolvidas numa negociação, dependente do ambiente em que ocorrerem elas. Já na segunda unidade, nós vamos falar das negociações das organizações.
Vamos falar de políticas de negociação, de interesses que moldam e envolvem o processo de negociar. Também estaremos falando um pouco sobre ética nos ambientes conflituosos e no impacto da globalização nas negociações. Na unidade 3, nós vamos falar sobre os fatores desafiadores dos conflitos. Vamos rever também, falar um pouco sobre confrontos, paradigmas, para aprendermos a lidar com esse tipo de situação no ambiente principalmente das empresas. E na última unidade vamos falar dos estilos de negociação, personalidade, as possibilidades de aplicação e a solução de conflitos. Tá? Então, todos nós negociamos todos os dias. Isso vocês não tenham dúvida. Quem ainda não entendeu isso vai entender melhor. A visão sobre a negociação ela é abrangente. Tanto acontece no ambiente de trabalho, como na escola, como na família, como com amigos, com clientes, com fornecedores. É muito ampla quando a gente pensa em negociação. É muito amplo o campo de atuação. Ao longo dessas unidades todas, principalmente agora da unidade 1, nós vamos encontrar a resposta sobre como negociar e vamos entender quanto mais praticamos, mais a gente consegue fazer isso de uma maneira com resultados bons. A negociação é impossível quando não há alternativas que envolvem o interessado e outros agentes. Ela é possível quando há alternativas que envolvem o interessado e os outros agentes. Isso significa que as opções despertam interesse de ambos os lados, bem como podem apresentar interesses conflituantes, espelhando a complexidade da idiosincrasia humana. Os conflitos, dependendo de cada tipo de negociação, tem um grau de conflito e tem um grau de satisfação também. Conceituando a negociação, a gente vai chegar ao ponto de compreender que trata-se de uma troca de valores entre partes, a satisfação dos desejos dos envolvidos e a manifestação de poder dos indivíduos. E aí agora nós vamos falar justamente, vamos entrar na questão do estudo propriamente dito de negociação. Vamos falar aqui na unidade 1, vamos começar na unidade 1. E eu marquei para vocês compreenderem um pouco mais alguns pontos da unidade 1 da apostila para depois vocês lerem. São questões bem pontuais, tentando ser o mais rápido e o mais claro possível sobre esses conceitos. Por que a negociação é importante? Porque o mundo ideal seria composto por pessoas que pudessem ficar satisfeitas em algumas negociações. Seria como conseguir que pessoas posicionadas em lados distintos tivessem suas necessidades básicas supridas e a sensação de ganho fosse mútuo, não sempre, mas sempre que possível. Isso não seria um bom nível de consciência para se conviver em sociedade? Pois é, a gente precisa negociar e isso é uma questão que não tem como, isso acontece o tempo inteiro. Negociação faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, como seria bom se fosse sempre uma relação de ganha-ganha? Pois bem, essa visão mais recente dos especialistas acerca do assunto não é de hoje que vem se tratando desse tema. Em 1723, Adam Smith escreveu um livro que era sobre o liberalismo econômico em uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, em 1983, por meio da qual ele mostra que haverá maior riqueza em uma nação de acordo com a atuação individual voltada para o alto interesse. Na ocasião e no livro do Adam Smith, ele leva a gente a entender que há uma relação sempre de alguém
uma negociação sempre alguém tem que ganhar e uma outra parte tem que perder. E essa aí hoje não é uma negociação salutar. Vejam que mais acima a gente viu a visão, o conceito mais atual. E nesse conceito mais atual ele fala que é importante, né, seria perfeito se todo mundo pudesse ganhar. Seria como conseguir que as pessoas posicionadas em lados distintos tivessem suas necessidades básicas supridas e a sensação do ganho fosse mútua sempre. Essa é a atual e a mais moderna conceituação de negociação. É como o mundo hoje espera que aconteça, e não como Adam Smith havia proposto, em que há sempre um lado que perde e um lado que ganha. Outro ponto que eu procurei foi um outro pensador, só para acompanharem nos conceitos dessa unidade 1. Um outro pensador que escreveu em 1928 sobre um pouco sobre essa questão da negociação foi o americano John Forbes Nash. Em 1928, ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz, do Prêmio Nobel de Economia, em 94. E o trabalho dele era O Equilíbrio de Nash. Ele escreveu em 51. O autor escreve sobre a teoria dos jogos e explica como é possível conseguir cooperar e ganhar simultaneamente. E prova que essas duas ações não são excludentes. A gente pode cooperar e ganhar, ajudando a ganhar, e não apenas ganhar e ganhar. Vai fugir do que o Adam Smith tinha dito lá atrás, em que sempre numa relação um ganha e outro perde. Nash já pensava diferente, em 51. E ele dizia que dá para a gente ajudar o outro e ainda assim ganhar. Era a coisa mais moderna, né, da época, o pensamento mais moderno. Achei muito bacana trazer isso para vocês. Trazer não, aliás, ler para vocês, tirar daqui da apostila, né, dessa coletânea de informações sobre os conceitos, para vocês entenderem melhor essa questão de negociação. Porque sempre que a gente pensa em negociação a gente diz eu tenho que ganhar. Não, não é bem assim. Não precisa ser assim. O assunto dessa negociação ele é multidisciplinar. E aí a gente tem a contribuição de Ives Barnard, que foi chamado o pai da escola comportamentalista de administração. Esse pensador, ele tratava mais, se direcionava mais à linha do behaviorismo, que é uma corrente de pensamento, que eu vou já explicar para vocês. Mais abaixo tem um conceito, que propõe que um dos primeiros estudos sobre a motivação humana. Ele foi criador da teoria da cooperação, que objetivou os estudos e o conceito de liderança, autoridade e moral. Para Bernard, as empresas são organismos compostos por sistemas sociais, que só poderão sobreviver se tiverem sido constituídas de um ambiente cooperativo. Ou seja, Bernard já pensava também, seguindo o mesmo pensamento do matemático Forbes, que é possível cooperar e ganhar. E behaviorismo, o que é? Que era a linha de raciocínio de Bernard. Behaviorismo é uma linha de pensamento comportamentista, do comportamentalismo, também conhecido como ciência natural, chamada análise do comportamento. É constituído pelo conjunto de teorias psicológicas que investigam, observam e descrevem o comportamento por meio das unidades analíticas resposta-estímulo. A cada estímulo há uma resposta, e sempre voltada para o comportamento. Estimular o comportamento e ver qual a resposta das pessoas em relação ao estímulo que foi dado. Tem também um outro autor da escola administrativa que é Abraham Maslow. Acredito que alguns já viram alguma coisa desse do tema de Maslow. Já ouviram falar da pirâmide de Maslow? Quem estudou comigo alguma disciplina deve ter visto.
Em 1970, mais ou menos, 46, aliás, ele foi reconhecido internacionalmente por sua proposta acadêmica sobre a hierarquia das necessidades humanas. Ele criou uma pirâmide das necessidades humanas. Depois pesquisem. Ele trabalhou esforçando-se para reunir pequenos grupos que estivessem dispostos a expor as áreas conflituosas. Também é uma teoria administrativa behaviorista, porque era estímulo-resposta. Maslow, ele postulou que essa transformação se daria por meio do treinamento, ou seja, por meio de estímulo, era possível mudar o comportamento das pessoas. Então, por esse motivo, atualmente, o foco das negociações reside na busca de relacionamentos interpessoais que sejam duradouros. Em outras palavras, que mantenham transações ao longo do tempo, melhorando a interlocução dos agentes, aproximando as partes envolvidas. Não se pensa mais como propôs-se anos atrás, logo que começaram os estudos sobre esse tema, em que toda negociação era sinônimo de ganhar para um e perder para outro. Passou-se a observar a importância e como era muito mais lucrativo e saudável a relação ganha-ganha, onde por meio de cooperação, de alguma forma, todos ganham. Acreditamos que seja possível conquistar esse princípio primordial da negociação, caso a prioridade dos negociadores envolvidos seja satisfeita por partes envolvidas, ou seja, que culmine em um ganha-ganha sempre que possível. Importante, no entanto, é ressaltar que quando se pensa em ganha-ganha, há uma tendência de pensar em dividir a recompensa pelo negócio bem-sucedido entre os envolvidos. Mas não é assim. Está muito além disso, pois identifica das partes e ao atendê-las seremos surpreendidos com a possibilidade de elas não serem conflitantes e sim complementares. A cooperação, dita pelos dois estudiosos, né, o matemático e o administrador Maslow, né? Bernard e Forbes, Nash. Todos três, né, depois de Adam Smith, chegaram à conclusão de que a relação era muito mais do que ganha-perde. Tem como todo mundo ganhar por meio da cooperação. Porque quando vamos ao trabalho, alguém sempre vai complementar o trabalho do outro. Há sempre uma relação de ganha-ganha. De fato, a negociação está presente de forma intensa na vida de todos nós. Se analisarmos com atenção, veremos que desde criança negociamos. Ousamos afirmar que as crianças são os melhores negociadores. Elas não temem receber o não, porque sabem naturalmente que na maioria das vezes ele significa apenas um quem sabe depois, fazendo com que elas persistam em seu objetivo. Ou seja, a gente nasceu negociando, e isso faz parte da nossa vida, da nossa conduta diário. Vocês vão observar mais à frente um pouco mais sobre isso, vocês vão entender um pouco mais. Se você acredita que só precisa saber negociar quem vive de comprar e vender algo, está enganado. Nem sempre em uma situação de compra e venda de um produto ou serviço temos direito de negociar. Por exemplo, quando compramos algum produto em um supermercado. Salvo raríssimas exceções, né, não podemos mudar a situação já definida, em que os produtos estão expostos nas prateleiras e os seus preços fixados. E aí só nos resta escolhê-los de acordo com a nossa conveniência. Ou seja, numa compra, num supermercado, numa lanchonete, num restaurante, aonde a gente vai, a gente tem sempre uma situação de negociação. Em casa, nos nossos filhos, no casal, sempre é uma situação de negociação. Nem sempre, é óbvio, né,
que a situação a gente pode realmente negociar. Às vezes a gente é obrigado, de uma certa forma, a aceitar o que tem. Mas aí, de mesma forma, nós estamos ganhando, sabe por quê? Porque a gente tem o poder de escolher, já que eu vou pagar, eu vou escolher o produto que melhor satisfaz a minha necessidade. Então, você vai estar ganhando também pela satisfação da sua necessidade. Entenderam? Todos nós negociamos a mais parte do tempo em nossas vidas, tanto para assuntos pessoais quanto profissionais. Negociamos para conseguir determinado horário no médico, reservar um lugar no restaurante, acertar a promoção do fim de semana, com a programação do fim de semana com a esposa, os filhos, ter um aumento de salário, resolver problemas de condomínio, atender às reivindicações dos seus funcionários por meio de sindicato e, claro, para comprar e vender alguma coisa. A questão é que muitas pessoas pensam que para saber negociar é preciso nascer negociador, ter o dom nato, mas se enganam. Claro que algumas pessoas nascem com mais facilidade para determinadas ações do que outras, mas todos nós nascemos sem saber falar, nem ler, nem escrever, e aprendemos com o tempo. Isso também pode e deve acontecer com a nossa capacidade de negociar. Tá vendo? Ou seja, a gente negocia sempre estamos negociando de alguma forma, com a família, numa compra, faz parte da nossa rotina, faz parte do que somos. E aí, espero que eu tenha deixado claro para vocês a importância da negociação, o conceito da negociação, e quero deixar para vocês bem aqui também uma proposta para a gente exercitar já essa conceituação e levar para a nossa vida, porque eu gosto de fazer isso, de fazer a gente não só atender, entender o conceito, mas também levar isso para a nossa vida. Tem que mudar de alguma forma a nossa forma de pensar pessoal, esse estudo aqui. E aí, por isso, para vocês, por favor, eu peço que vocês façam essa gentileza aqui. Deixe-me editar esse texto aqui. Epa, não deu. Não dá para eu aumentar o tamanho, mas está evidente aí para vocês o que tem que ser feito. Ó. Faça uma redação de no máximo 30 linhas sobre o conceito de negociação, da forma que você entendeu e da forma que está exposta na apostila, pegando aquele mais moderno, mais atual conceito. Como você costuma negociar na sua vida cotidiana e qual o resultado de suas negociações na sua visão. Normalmente, como é que fica a sua negociação? Você perde? Você ganha? O que acontece? Você vai enviar a sua resposta para angelicaideias@gmail.com e identificar a mensagem com o nome da disciplina, técnica de negociação, e aluno coloque o nome do seu aluno, tá? O seu nome, aliás, o nome do seu aluno. Coloque o seu nomezinho lá, ok? Para eu saber quem é o dono do exercício. Tranquilidade? Muito obrigado, meus amores. Eu vou esperar receber de vocês essa redação, 30 linhas, onde você vai falar o seu entendimento e sua leitura sobre essa forma moderna do conceito de negociação. Leia o texto melhor, se você precisar, e escreva como é que você costuma negociar na sua vida, aonde você percebe que negociou,
Pode ser as coisas atuais da sua vida rotineira, do dia que você escrever, aonde você negociou, como você negociou, e se você ganhou ou perdeu na sua visão. E se ganhou, porque todo mundo ganha, no que pelo menos você ganhou. Você não teve um valor monetário, no que você ganhou. Tá bom? Beijo, eu vou ficar esperando isso aí, tá? Essa resposta de vocês. Até a próxima aula.